A história da teologia cristã e como ela moldou a Igreja ao longo dos séculos. Teologia cristã é o estudo sistemático e racional sobre Deus, sobre as doutrinas que formam a base da fé cristã e sobre sua aplicação prática. O termo teologia vem do grego theos, Deus, e logos, palavra, estudo, ou seja, é o estudo de Deus. Ao longo dos séculos, a teologia cristã não apenas compreende Deus a partir da Bíblia, mas também integra a razão humana com a revelação divina, respondendo às questões mais profundas sobre a vida, a salvação e o propósito da existência. Desde os primeiros séculos, a teologia cristã tem sido fundamental para a construção da Igreja, respondendo às questões doutrinárias e teológicas que surgiram à medida que o cristianismo se espalhava pelo mundo. Ela não é apenas uma disciplina acadêmica, mas um campo de reflexão que impacta diretamente a prática e a vivência da fé cristã. 3. Primeiros séculos da Igreja. Nos primeiros séculos do cristianismo, a Igreja enfrentou grandes desafios ao tentar definir sua identidade teológica. Embora os cristãos acreditassem em um Deus único, a compreensão de como esse Deus se revelou por meio de Jesus Cristo gerou diversas controvérsias. O Concílio de Nicéia, realizado em 325 DC, foi um marco importante, quando se definiu o entendimento ortodoxo da Trindade, essa doutrina de que Deus é um só, mas se manifesta em três pessoas, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse período, grandes pensadores, como Santo Agostinho e Atanásio de Alexandria, foram essenciais para o desenvolvimento da teologia cristã. Santo Agostinho, por exemplo, refletiu profundamente sobre a natureza do pecado, da graça divina e da salvação, influenciando a compreensão cristã por muitos séculos. Ele também desenvolveu a ideia de que a Bíblia era a principal fonte de autoridade, o que ajudou a consolidar a centralidade das Escrituras na vida da Igreja. Idade Média e Escolástica. Na Idade Média, a teologia cristã alcançou um novo nível de desenvolvimento com o movimento escolástico. Durante esse período, pensadores como Tomás de Aquino procuraram reconciliar a fé cristã com a razão humana, baseando-se nos filósofos gregos, especialmente Aristóteles. Aquino é conhecido por sua síntese entre fé e razão, onde ele argumentava que ambas, quando corretamente entendidas, não eram contraditórias, mas se complementavam. A teologia escolástica tinha como objetivo dar respostas sistemáticas a questões filosóficas e teológicas, e ajudou a estruturar os ensinamentos da Igreja Católica. A ideia de que a razão humana poderia ajudar na compreensão das verdades divinas se tornou um pilar central para a Igreja medieval. 5. Reforma Protestante. O século XVI trouxe um grande divisor de águas na história da teologia cristã, a Reforma Protestante. Líderes como Martinho Lutero e João Calvino desafiaram a autoridade da Igreja Católica e promoveram uma volta às Escrituras como única fonte de autoridade, um movimento conhecido como Sola Scriptura. Lutero, em particular, enfatizou a justificação pela fé, a ideia de que a salvação é um presente de Deus, recebido pela fé, e não por obras. A Reforma não só alterou a doutrina cristã, mas também o sistema de culto, com a ênfase no sacerdócio universal dos crentes e na Bíblia acessível a todos, não apenas aos clérigos. A Reforma Protestante gerou a criação de várias denominações cristãs, cada uma com suas interpretações teológicas, o que enriqueceu ainda mais o campo da teologia cristã. 6. Era Moderna. Nos séculos XVIII e XIX, com o advento do Iluminismo e das novas correntes filosóficas, a teologia cristã passou a enfrentar novos desafios. A ascensão da ciência e o questionamento das verdades reveladas levaram alguns pensadores a compensar a relação entre fé e razão. O liberalismo teológico, por exemplo, defende uma interpretação mais flexível das Escrituras, adaptando-se ao contexto moderno. Enquanto isso, a teologia da libertação emergiu na América Latina, propondo uma leitura da Bíblia que privilegiasse os pobres e oprimidos, e focasse na justiça social. Esse movimento, que surgiu nas décadas de 1960 e 1970, mostrou que a mensagem cristã tinha uma implicação política e social, não apenas espiritual. Teologia cristã no século XXI. Hoje, a teologia cristã continua a se desenvolver, respondendo aos desafios contemporâneos. A globalização e o pluralismo religioso excluem uma abordagem mais ecumênica, com diálogo entre as diversas tradições cristãs e outras religiões. A teologia feminista e a teologia queer também têm influência na discussão, desafiando visões antigas sobre gênero e sexualidade dentro da Igreja.
A teologia contemporânea também lida com temas como a preservação ambiental e os direitos humanos, refletindo a relevância da fé cristã nas questões sociais, políticas e ambientais do mundo moderno. O avanço da ciência e da tecnologia também começa a levantar questões sobre a criação, a vida e a natureza de Deus, exigindo uma reflexão constante sobre a aplicação da teologia nas realidades atuais. A história da teologia cristã é uma jornada de reflexão profunda, em que a Igreja e seus teólogos tentam entender e explicar a revelação divina e sua aplicação na vida humana. Desde os primeiros concílios até as abordagens contemporâneas, a teologia cristã moldou a Igreja, suas práticas e sua doutrina. Ela não é apenas um campo acadêmico, mas uma força viva que continua a influenciar a fé e a prática dos cristãos em todo o mundo. Estudar a história da teologia cristã nos ajuda a compreender como os desafios de cada época e os grandes pensadores moldaram a Igreja e a fé cristã, nos permitindo, hoje, refletir sobre a aplicação dessa herança teológica em nossas vidas cotidianas. Gostou de entender como a teologia cristã moldou a Igreja ao longo dos séculos? Se este vídeo te ajudou a entender mais sobre essa história fascinante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre teologia e história cristã. Tem alguma dúvida ou quer compartilhar sua opinião sobre o tema? Deixe um comentário abaixo, fique feliz em saber o que você pensa. E lembre-se, se você quiser aprofundar seus estudos sobre teologia cristã, acesse o link na descrição para mais recursos exclusivos.